Nada desconfiada, Olivia chegou ao sítio da sogra, mas ouviu, vinda da cozinha, uma risada muito familiar. Prestando mais atenção, ela entendeu quem o marido tinha levado para a casa da mãe, e ficou em alerta. Mas o que eles estavam discutindo com tanta animação quase a fez desmaiar. Saudações a vocês! Hoje falaremos sobre aquilo que raramente mostram nos filmes, o drama silencioso, cotidiano, de uma família comum. O verão já se aproximava, e isso significava apenas uma coisa. Começava a temporada no campo. Não havia um único dia em que Olivia não visse alguém com uma enxada ou um ancinho nas mãos. As pessoas buscavam a terra, embarcavam em trens suburbanos, ônibus, e seguiam para seus lotes, onde trabalhavam sem descanso, da alvorada até o pôr do sol. Esse destino teria passado longe de Olivia, não fosse o casamento. Antes de conhecer Grisha, ela jamais havia ido a uma casa de campo. Os pais sempre foram gente da cidade, assim como os amigos. Além de apartamentos em prédios altos, não possuíam qualquer outro tipo de propriedade. E então veio o amor, súbito, estrondoso, como um raio em céu limpo. Olivia voava como uma borboleta e aceitava qualquer aventura que seu amado sugerisse. Ainda antes do casamento, ele começou a atraí-la para o sítio da mãe. Ah, vai ser ótimo! Natureza, quintal próprio, fazemos uma fogueira, assamos carne, ouvimos música. Que descanso melhor do que esse? Insistia ele, e ela aceitava, só para passar mais tempo ao lado dele. Eles ainda viviam em casas separadas, e cada minuto de distância era insuportável para Olivia. E, de fato, a casa de campo era agradável. Os amplos damasqueiros ofereciam uma sombra doce. O rio refrescava o corpo quente, e a carne assada no fogo. Olivia nunca comera nada tão saboroso em toda a vida. E a mãe de Grisha se mostrou uma mulher simpática, gostava de conversar, tinha tato e não interferia na vida dos jovens. Tratou a futura nora com calor humano e compreensão, sem pedir nenhuma ajuda. Olivia relaxou por completo. Começou a imaginar como seria a vida deles depois do casamento, os avós trazendo os netos para o sítio, ela oferecendo frutas e legumes colhidos no próprio terreno, estendendo-se atrás da casinha. A mulher sonhava com tantas coisas, e nem suspeitava que seu destino seria totalmente diferente do que imaginava. O casamento aconteceu no fim do outono, e quando chegou a primavera, assim que os primeiros botões apareceram nas árvores, Grisha chamou a esposa para o campo. Grisha, mas ainda está frio e lamacento. Não é temporada para churrasco. Vamos em maio, protestou ela. Mas o marido bateu o punho na mesa. Eu disse que nós vamos. A mãe já está lá faz uma semana, esperando por nós. A sogra realmente esperava. Já não trabalhava, aposentara-se cedo por motivos de saúde. E gastava todas as forças naquele sítio, que para Olivia estava longe de ser um paraíso. Era, na verdade, um campo de trabalhos forçados. Olivia nunca gostou de acordar cedo, e ali. A sogra a despertava antes mesmo de o sol nascer, mandava-a de um lado a outro do terreno como se fosse um animal de carga, sem permitir um minuto de descanso. Em uma única temporada, Olivia aprendeu tudo que a sogra sabia: carpir, cuidar das plantas, fazer conservas. Veio para a cidade bronzeada como se tivesse passado férias no litoral, mas exausta como alguém que trabalhou em pedreiras. Não falava com o marido. E ele, nem ligava. Estava feliz porque a mãe elogiara, porque, segundo ele, eles tinham agradado a ela. E se a esposa fazia cara feia, logo passa. Calma, Oli, você se acostuma. Ele a tranquilizou à sua maneira, enquanto devorava com prazer um dos pastéis que a mãe preparara para eles levarem. Já ela, depois das palavras dele, não conseguia engolir nada. Olivia não queria aquela vida. Não piso mais lá, jurou. E se sua mãe não dá conta, que venda o terreno. Que fique em casa como uma aposentada normal, tricotando e assistindo séries. E, declarando sua decisão, bateu à porta do quarto. Grisha apenas riu. No ano seguinte, ele não pediu, simplesmente anunciou: hora de ir para o sítio. A mãe está esperando. Para surpresa dele, Olivia não recusou. Teve tempo para pensar e concluiu que, de certa forma, havia algo ali. Como uma espécie de reinício. Sim, a gente se cansa.
Sim, o sol queimava a pele e as mãos ficavam cheias de calos, mas, depois, era como se um grande peso fosse retirado dos ombros. Ela trabalhou sem uma única reclamação, e isso deixou a sogra profundamente surpresa. Mas aquela mulher era sábia, não comentou nada com a nora, apenas andava pela horta com um leve sorriso sempre que Olenka perguntava o que mais podia fazer. Assim passaram 5 anos. Nesse tempo, muita coisa mudou. A sogra enfraqueceu completamente, já não tinha forças para cuidar do terreno que tanto amava. A nora, ao contrário, se apegou a ele de alma e coração. Já com Grisha, algo estranho acontecia nos últimos tempos. Ora ele ficava quieto, como se fosse um estranho dentro da própria casa, vagando pelo apartamento distraído, silencioso, perdido em pensamentos só dele. Ora, de repente, tornava-se agressivo, irritado com o mundo inteiro. Tudo, para ele, passara a ser ruim: a mãe doente, a esposa viciada na vida do sítio, o chefe tirano. Resmungava sem parar, ameaçava pedir demissão caso não lhe dessem férias. Às vezes, Olivia sentia até medo. Mas um dia, Oli, você não vai acreditar, o marido entrou no apartamento todo descabelado, com um sorriso quase insano. Grisha, não me assusta. O que aconteceu? O chefe me deu férias. Imagina só, disse que eu tenho um mês inteiro à minha disposição. E o pior, não tem ninguém para me substituir, e mesmo assim foi ele quem sugeriu. Disse, vai, Grisha, descansa, recupera as forças, acho que te sobrecarreguei demais. No rosto de Olivia surgiu um sorriso amplo. Então quer dizer que a gente vai para o mar no verão? Para onde você quiser, esposa. Podemos até ir ao mar. Mas, de repente, o rosto dele entristeceu. Só que mar, Oli? É caro. Vamos, e pronto, adeus todas as nossas economias. A esposa semicerrou os olhos com malícia e deu um aceno de mão. Grisha, deixa comigo. Eu tenho dinheiro para isso. Guardei para um dia difícil. Conversaram, e esqueceram o assunto até o verão. Antes disso, ainda precisavam passar pela primavera. Sem contar que o marido tinha uma viagem de trabalho marcada antes das férias. Assim que ele partiu, Olivia começou a se preparar para ir ao sítio. Agora ela já sabia, sozinha, quando era a hora certa. A sogra praticamente vivia lá o ano inteiro, não haveria tédio. A viagem foi curta. Em 1 hora, ela já caminhava em direção à casa tão familiar. O portão estava entreaberto. A mulher balançou a cabeça, entrou e o fechou suavemente atrás de si. Já estava pronta para repreender em voz alta a mãe do marido por deixá-lo assim, mas então, pela janela aberta da cozinha, ouviu uma risada dolorosamente familiar, e congelou. As lembranças a invadiram de imediato. Era um riso que ela não ouvia havia muitos anos. Desde que conhecera Grisha, mas o reconheceria em qualquer lugar, era o riso de sua melhor amiga. Elas, antes, eram inseparáveis, estudavam juntas, trabalhavam juntas, passeavam juntas. Mas quando Olivia decidiu se casar, a amiga de repente pediu demissão, foi embora da cidade sem explicar nada. Mais tarde, chegou apenas uma carta curta: perdoa, não fiques com raiva. Encontrei o amor da minha vida. E agora aquela voz vinha da janela da cozinha da sua sogra. E havia outra voz ali, a do marido, aquele que supostamente estava em viagem de trabalho. Olivia sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Escutou com mais atenção, e tudo ficou claro: Grisha trouxera sua amiga para ali. E não por acaso. Grishenka, o que eu vou dizer para Olenka? Perguntou a sogra. Mãe, para que você tem que dizer alguma coisa? Eu mesmo digo. Ela já está acostumada a eu viver viajando, não vai se surpreender com mais uma comandiróvica. E quando você a colocar para trabalhar o verão inteiro, nós vamos descansar em paz. Dinheiro? A Olia disse que tem. A Rita paga por ela, eu pago por mim e pelo menino. Ai, filho, acha mesmo que ela vai te dar dinheiro? Grisha bufou. Mãe, você me surpreende. Quando é que ela me negou alguma coisa? Eu digo que preciso devolver uma dívida urgente ou sei lá o que, ela entrega tudo. Centavo por centavo. E Olivia escutava, sem acreditar no que ouvia. O coração batia tão forte que parecia prestes a parar. As mãos suando, a cabeça girando. Mas ela não conseguia se mover.
Quanto mais ouvia, mais compreendia. O marido a enganara durante todos aqueles anos, e a sogra junto com ele. Ele tinha um filho com sua amiga Rita. Um menino que agora já tinha 6 anos. Grisha os encontrava em toda a viagem de trabalho. Enquanto ela se matava de trabalhar no terreno, ele se divertia com o filho e a amante. E agora pretendia usar o dinheiro da esposa para levá-los ao mar. Devagar, silenciosa, Olivia começou a recuar, como se pisasse em gelo fino. Andou de costas até o portão. Assim que saiu, virou-se, e disparou como se estivesse fugindo do próprio demônio. Só parou na estação, com os pulmões ardendo. Recuperou o fôlego, comprou bilhete de volta para a cidade, chegou em casa e imediatamente começou a fazer as malas. Quando tudo estava pronto, sentou-se diante do computador, abriu o primeiro site de agência de viagens que apareceu e comprou uma excursão para a primeira data disponível. 2 dias depois, cedo pela manhã, partiu para o tão desejado mar, sem marido, sem sogra, sem esqueletos no armário. Era a vingança perfeita. Uma semana depois, Grisha começou a ligar. Provavelmente tinha voltado e encontrado a casa vazia. Mas Olivia não atendeu. Estava tomando sol, nadando, passeando, e já sabia que voltaria para casa apenas para buscar o restante de suas coisas. E foi exatamente o que fez. Voltou das férias, passou direto pelo marido irritado, pegou o que faltava e, ao cruzar com ele na porta, mostrou-lhe um gesto de desprezo bem diante do nariz: "Isto é para você. Nada de mar com o filho e a amante. E diga à sua mãe que pode morrer no sítio dela, pouco me importa." E saiu rebolando, batendo a porta. O divórcio foi registrado imediatamente. 1 mês depois, ela tinha nas mãos o certificado da sua liberdade, liberdade da mentira. E agora, se Olivia ia ao sítio, era apenas ao dela. Comprou o terreno alguns anos depois do divórcio, fez um empréstimo e transformou um lote comum em um cantinho paradisíaco, onde, a partir de então, só ela reinava. A história fez você refletir? Escreva. O like e a inscrição ajudam a iluminar mais dias.